Então vamos lá, galera. A primeira coisa que você precisa saber é a importância de revisar o seu conteúdo, tá? A revisão, ela é juntamente com o próprio estudo propriamente dito, propriamente falando, uma das coisas mais importantes que existe para um pré-vestibulando, para um concurseiro, para um estudante de forma geral. Porque se você não conseguir revisar o seu conteúdo, não vai ter adiantado de nada você ter estudado tudo aquilo. Porque você vai esquecer, tá? Você vai acabar esquecendo tudo aquilo que você estudou. E aí não vai ter serventia nenhuma, não vai ter utilidade, você vai ter perdido o seu tempo, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que revisar, tá? Revisar é, para o estudante, uma das atividades mais importantes que o estudante pode fazer. Eu diria até que revisar é a coisa mais importante. Por que revisar é a coisa mais importante? Porque é aquilo que eu acabei de falar. Se você não revisar, tá? Se você não revisar, todo aquele estudo que você fez, ele foi inútil. É a mesma coisa que você não tivesse feito. Não vai servir para absolutamente nada. E por que isso vai acontecer? Porque o seu cérebro esquece a informação, tá? Quantas informações vocês já não se esqueceram de coisas que vocês estudaram há anos atrás, tá? Estudou lá no ensino fundamental, estudou lá no ensino médio. Quantas daquelas coisas que naquela ocasião você pode até ter colocado muito esforço, muito empenho, muita dedicação estudando aquilo e simplesmente você esqueceu. Já era, foi embora, não está lá mais na sua cabeça. Aquela informação, ela já foi-se embora, tá? Então, quantas vezes isso já não aconteceu? Para evitar que isso aconteça, tá? Você precisa revisar o conteúdo. O conteúdo que você está constantemente revisitando é um conteúdo que você vai se lembrar depois. É um assunto que você vai se lembrar depois, tá? Então, revisar é a coisa mais importante, tá? E na metodologia de estudos que eu defendo, tá? Que tá lá no meu curso Fórmula da Aprovação, beleza? Porque esse curso aqui é um curso só de revisão, mas eu tenho um curso completo de estudos completo, beleza? Então, eu defendo que estudar e revisar não são coisas diferentes. Estudar é igual a revisar e revisar é igual a estudar. Ou seja, se o seu estudo não inclui a revisão, você não está estudando é bosta nenhuma, tá? Você não está estudando é nada. E se você não revisa, você não estuda, beleza? Simples assim, porque as duas coisas, elas caminham necessariamente juntas. O estudo e a revisão, elas são como duas faces da mesma moeda, elas são inseparáveis, elas estão fundidas, essas duas coisas. Não tem como você desconectá-las, tá? Se o seu estudo não inclui uma metodologia de revisão muito bem definida, muito eficiente, você não está estudando nada, porque aquilo que eu já falei, se você não revisa, você esquece. Então, não adianta nada eu ler um livro inteiro agora, pegar o livro aqui inteirinho, ler, e daqui 2 semanas eu ter esquecido o conteúdo daquele livro. Foi trabalho inútil que eu fiz. Eu não serviu para nada, tá? Então, o meu esforço tem que ser para estudar e revisar de forma integrada. As duas coisas têm que acontecer juntas, beleza? Para que você tenha um bom desempenho. Estudar e revisar, estudar e revisar, estudar e revisar, estudar e revisar. Sempre em conjunto, as duas coisas juntas. Porque senão não tem utilidade nenhuma, tá? Então estudar é igual a revisar. Se estudar é igual a revisar, aqui eu já posso responder uma das maiores perguntas que vivem me fazendo lá no Instagram. Quando é que eu começo a minha revisão? Simples, se estudar é revisar, a revisão começa no primeiro dia. É o quê? É isso mesmo. Você começou a estudar hoje, você já começa a revisar hoje. Olha que loucura, que coisa mais esquisita, né? Quando é que a revisão começa? A revisão começa no seu primeiro dia de estudos. Se você começou a estudar hoje, sua revisão já começa hoje.
Não existe isso de, eu vou estudar tudo primeiro e aí depois, quando estiver chegando o dia da prova, eu reviso. Isso não existe. Eu vou estudar agora, aí depois que eu estudar tanto quanto desse volume de conteúdo, aí eu reviso esse volume de conteúdo. Isso não existe, tá? Você começou a estudar hoje, sua revisão começa hoje, beleza? Alice, quando que minha revisão acaba? Gente, se estudar é igual a revisar, quando que a sua revisão acaba? A revisão acaba, a revisão acaba no dia da prova. Então você começa a revisar no primeiro dia de estudo. Começou a estudar hoje? A revisão começa hoje. E você termina de revisar quando? No dia da sua prova. A prova é amanhã, então amanhã eu vou terminar de revisar, né? Então começa a revisar no primeiro dia, termina de revisar no último dia. É assim que vai funcionar o seu mecanismo de revisão, tá? Então, por quê? Porque estudo e revisão são inseparáveis, lembra? Não existe isso, eu estudo, depois eu reviso. Não existe isso, não tem como fazer isso, é impossível. Se você faz isso, tá errado, tá tudo errado o seu estudo, tá? Estudo e revisão são coisas separadas. Então eu comecei a estudar hoje, eu reviso hoje já. Terminei de estudar amanhã, então eu terminei de revisar amanhã, né? E assim vai. Toda vez as duas coisas andam juntas, elas são inseparáveis, galera. Entendam isso, coloquem isso na cachola de vocês. Revisar e estudar são coisas inseparáveis, tudo bem? Não pode esquecer disso, tá? Então eu vejo você no próximo vídeo.